vamos para a terceira parte do vídeo, né? Terceira parte do vídeo, falar sobre os fariseus, né? Terceira parte do vídeo, aí vamos falar dos fariseus, sucessores do Anside, né? O espiedoso do século II a.C., formavam um partido religioso puritano, né? Primeiro, principal interesse era a observância da lei de Moisés. Segundo, oferecia o igual valor às tradições dos anciões e às escrituras sagradas, né? As escrituras sagradas. Terceiro, criam na existência dos anjos e demônios, né? Quarto, criam na vida após a morte. Quinto, dava grande ênfase, né? ênfase aos aspectos práticos de seus ensinamentos, como a oração, o arrependimento e as obras assistenciais ou sociais, né? Assistenciais ou sociais. Embora em números, sua influência social e política era considerável, né? Era super forte esse grupo, né? Era um grupo forte. A maioria dos escribas pertenciam a este grupo, né? Os escribas eram os que escreviam as leis, né? Pentateuco, Torá, Talmud, né? Então essa religião é igual vamos dizer, os cristãos evangélicos de hoje, né? Mas o único problema deles está aqui, ó, aqui 8. Sua retidez e separatismo degenerou-se em mero legalismo e em arrogância e menosprezo pelos demais, né? Então a gente vê aqui que eles começaram a ser desprezados pelas outras religiões por motivo que eles se julgavam ser santos, mais santos que as outras pessoas, que as demais religiões, e com isso eles passaram a ser, vamos dizer, rejeitados, passaram a ser separados dos demais, não se davam com muitas outras religiões por causa desse motivo, da arrogância, né? Eles se achavam melhores que os outros, né? Tem muitos evangélicos cristãos assim, né? Que se julgam ser melhor que as outras pessoas, né? Mas ele não olha lá atrás quem ele era, a pessoa que ele era, o que ele fazia de errado, né? Isso ele não lembra. Só gosta de julgar os outros e se achar melhor que os outros. Então os fariseus eram desse tipo, fazia essa mesma julgamento que muitos fazem hoje, né? Desprezavam as outras pessoas porque eles se achavam santos e melhores que as outras pessoas, né? Então Jesus não julgava eles pelo ensinamento deles, mas pelas atitudes, né? Pelas atitudes deles. 9. Jesus não criticou a ortodoxa, né? De seus ensinamentos, mas a sua falta de amor e orgulho, né? Então Jesus não condenou eles, mas o que Jesus não coisava eram as suas atitudes, né? Ortodoxa, né? De seus ensinamentos, mas a sua falta de amor e orgulho, né? Então eles nessa parte aí de amor e orgulho, né? Eles tinham falta de amor e eram orgulhosos, né? Então vamos ver aqui. O apóstolo Paulo também foi fariseu da tribo de Benjamim. Paulo foi do povo de Israel, da tribo de Benjamim, um hebreu nascido de Hebreus, né? Filipenses 3, 5, Atos 21, 39 ao 22, né? Ao 3, capítulo 22, versículo 3, Atos 29, 21 e versículo 39, né? E
Filemon, né? Filipenses, Filemon 3:5. Ele é oriundo da diáspora, né? Diáspora, nascido e formado no mundo grego, natural da cidade de Tarso, né? Cidade de Tarso, de pais judeus, da tribo de Benjamim, Atos 23:6. Ele foi criado dentro das exigências da lei, né? E das tradições paternais, né? Gálatas 1:14. Era judeu, nascido em Tarso, capital da Cilícia, né? Província romana, situada na Ásia Menor, e possuía cidadania romana, né? Paulo era um cidadão romano, tinha documentos de romanos, né? Então ele tinha duas nacionalidades, né? Ao mesmo tempo que ele era hebreu, ele era também romano. Então a gente vê mais aqui o que mais sobre Paulo. Naquela época, possuir a cidadania romana era muito importante e assegurava aos que a possuíam direitos e privilégios especiais, né? Privilégios especiais, né? Quer dizer que Paulo tinha um tratamento especial. Foi por isso que quando prenderam ele em Filipe, ele falou para os romanos para não que bateram nele lá, que era para eles mesmos vir tirar ele da cadeia, né? Tirar ele da prisão. Então, porque quando ele falou que ele era romano, aí os soldados ficaram com medo, né? Porque não podia bater num romano, né? Um soldado romano bater em outro romano. Então, Paulo tinha esses atributos aí, né? Então, vamos ver aqui, tribo de Benjamim, né? Depois da conquista da região por Josué até a formação do primeiro reino de Israel, Saul, em 1050 a.C., a tribo de Benjamim foi uma das confederação, foi parte de uma confederação livre da tribo de Israel, tribos israelitas. Não faziam parte das 12 tribos de Israel. Então chegou um tempo que a tribo de Benjamim não fazia mais parte das tribos de Israel, das 12 tribos, né, de Israel. Vamos ver aqui mais. Estamos falando sobre a tribo de Benjamim, né? Sem um governo central em tempos de crise, as pessoas eram guiadas por líderes conhecidos como juízes. Veja livro do juiz, está no livro do juiz, né? As tribos maior era mais importante, né? As tribos de Judá, que Jesus era dessa tribo, né? E Davi também. A tribo maior e mais importante era a tribo de Judá, né? A tribo de Judá. Lá saiu os reis, falei uma vez sobre isso. Saduceus. E sua maioria, então vamos falar agora dos saduceus. E sua maioria eram sacerdotes e ricos, aristocratas, né? Aristocratas. Dois gêneros significa, o que significa, né? Dois gêneros significa dois gêneros, né? Então vemos aqui. Disse de outro membro da aristocracia, né? Nobre fidalgo, segundo que ou aquele que tem atividades nobres, né? Distintas, e provavelmente que tenha surgido no período macabeu, né? No período macabeus. Então eles eram descendentes de macabeus, os saduceus, né? Primeiro, não conheciam a autoridade da tradição oral,
né? Segundo, negava a existência do mundo espiritual, eles negavam a existência do mundo espiritual. Terceiro, não criam na ressurreição dos mortos, nem na vida futura. Quarto, não aceitavam como canônicos, apenas aceitavam como canônicas apenas os livros de Moisés. Canônicos é adjetivo, primeiro, relativo a canone, né? Segundo, de acordo com os canones, as regras, né? Canônico, eclesiástica, primeiro, relativo à igreja, né? Experiência como instituição, especial como instituição estabelecida, né? Eclesial, né? Segundo, diz de conjunto das quatro modas, os dogmas da igreja, né? Quatro rodas, dogmas da igreja. A versão C da Bíblia, né? Eram os sabe-tudo, né? Os santão da igreja. O significado de eclesiástico diz de conjunto dos quatro modos, né? Quatro modos pagais usado pela música sacra, né? Pela música sacra ocidental a partir do século 4 depois de Cristo, 5 depois de Cristo, né? O que significa? Então, o que significa a palavra noite, né? O que significa a palavra noite? Noite. Não sabemos ao certo por que foi a noite, né? Talvez pelo seu trabalho, ou pela sua reunião, ou pela sua religião que tinha, né? Jesus como um impostor, né? Diziam até que Jesus tinha demônios e fazia milagres pelos príncipes dos demônios, Beelzebub, né? Ou talvez pela sua influência na sociedade, no seu partido, já que era um político, né? Não sabemos ao certo, né? Então a gente não sabe ao certo porque ele foi à noite, né? O significado dessa palavra à noite, porque ele foi à noite. Mas uma coisa nós sabemos, né? Ele tinha dúvida, né? E queriam tirar essas dúvidas. E só Jesus poderia tirá-las, né? Só Jesus poderia tirá-las, né? Só Jesus tinha a resposta, né? Que ele tanto queria, tanto almejava, né? Tanto necessitava por sua vida. Então a resposta que ele tinha só Jesus poderia dar, e deu a resposta para ele, né? Deu a resposta ali para Nicodemos, que foi à noite com Jesus, né? Mas a resposta Jesus deu, né? A ele. Jesus não deixa ninguém confundido, né? Jesus não deixa ninguém confundido. E se você tem dúvida, ore e peça para Deus, né? Mas pede escondido e de noite, né? E de madrugada, para ninguém ver você, né? Para ninguém ver você. Então, às vezes, buscar a Deus em segredo, em oculto, não é errado, não é pecado, né? Você buscar a Deus. Você está querendo algo de Deus e decidiu buscar Deus sozinho, orar sozinho, orar em casa, isso não é errado, né? Não é errado, né? Então a gente vê aqui que deu certo para Nicodemos. Ele foi sozinho, foi à noite, foi no particular, foi no oculto, foi no escondido, foi no horário que não era um horário de pico, né? Não era um horário de fluxo, não era um horário
de muita, naquela época não tinha energia, então quando era noite, 7 horas, 8 horas da noite, as pessoas já estavam recolhidas para dormir. Então ele viu que era um momento que não tinha ninguém, um momento ali. Então isso é intimidade particular com Deus. Então às vezes Deus quer que a gente tenha um particular, uma intimidade, um momento íntimo, só nós e Ele, só Ele e você e eu, só você e Deus. Então às vezes tem que aprender a orar sozinho, você tem que aprender a buscar Deus sozinho, né? Sempre a gente vai poder estar agarrado com alguém para orar por nós, ore por mim, né? Tem gente assim que só vive da oração dos outros. Então você tem que aprender a orar sozinho, buscar Deus sozinho. Então ele buscou a Deus sozinho e oculto, e aí Deus respondeu. Deus respondeu, né? Vamos ver aqui, reflexão. Não sabemos porque ele foi à noite, né? Escondido, para ninguém ver, né? A gente não sabe o motivo. Mas uma coisa eu sei, é de noite, escondido, sozinho, que falamos com Deus, com Jesus, e Ele nos ouve. Mateus 6,6, né? Que Jesus falou que entra no teu quarto, fecha a porta e olha, o teu Pai que vem em segredo te recompensará. Então, às vezes, Deus exige e quer de nós um momento íntimo de intimidade particular com Ele. E foi isso que Nicodemos fez. Foi à noite, um momento que não tinha ninguém. Durante o dia era muito difícil falar com Jesus, porque ele andava com 5.000, 10.000, 15.000 pessoas, todos os dias atrás dele, né? Onde ele ia. Jesus disse que não tinha nem onde inclinar a cabeça, não tinha onde descansar, porque era muita gente, toda hora a multidão apertava ele, né? E muita gente o seguia. Então, talvez a resposta que você tanto precisa, tanto quer de Deus, talvez Deus quer que você ore sozinho, busque sozinho, né? Tenha um momento íntimo, um momento de intimidade com Deus, amém? Entra no teu quarto em segredo. Outra vez, ele e Nicodemos quiseste um particular com Deus, isso mesmo, né? Um particular. Nicodemos queria um particular com Deus, né? Com Jesus, né? Então ele foi à noite buscar o Senhor e o Senhor lhe respondeu. Então, se você ir à noite buscar o Senhor de madrugada, Provérbio 8,17 fala, né? Eu amo os que me amam, que de madrugada me buscam, esses me acharão. Talvez a sua resposta está na madrugada, à noite, no lugar, numa hora de silêncio, que não tem ninguém. Que nem diz, à noite a fila é menor, amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Né? Irei fazer o outro vídeo. Esse, se eu não me engano, foi a terceira parte, né? Foi a terceira parte, irei fazer outro, amém?